Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Isabela Moreira, eu sou sua professora de Ciências. Vem comigo para a gente saber qual é o tema da nossa aula de hoje. E o tema da nossa aula de hoje é Organização do Sistema Nervoso, parte 1. Estamos na nossa sexta semana do PET 3. E na aula de hoje, nós iremos justificar o papel do sistema nervoso na coordenação das ações motoras e sensoriais do corpo, com base na análise de suas estruturas básicas e suas respectivas funções. O sistema nervoso. O sistema nervoso, ele é o sistema responsável por captar, processar e gerar respostas diante de estímulos aos quais somos submetidos. Ou seja, se faz frio, calor, essa sensibilidade, se diante de uma situação de perigo, se nós vamos correr ou ficar com medo, todas essas reações são coordenadas pelo sistema nervoso. É devido também à presença desse sistema que somos capazes de sentir e reagir às diferentes ações que ocorrem em volta e no interior do nosso corpo. Então, o sistema nervoso, ele vai coordenar todo o nosso sistema, todo o funcionamento do nosso corpo é coordenado pelo sistema nervoso. Quer saber como? Então, vamos para o próximo slide. Organização do sistema nervoso. O sistema nervoso, ele vai ser subdividido em sistema nervoso central. Vai ser formado por encéfalo e medula espinhal. E o sistema nervoso periférico em gânglios e nervos. Na nossa aula de hoje, vamos focar o nosso estudo no encéfalo. Encéfalo. O encéfalo, ele está localizado dentro da caixa craniana. As principais estruturas encefálicas são. Então, no slide, a gente vai ter o cérebro, o tálamo, abaixo do tálamo, o hipotálamo, a hipófise, que é uma glândula, o bulbo e o cerebelo. As estruturas encefálicas também nós podemos observar neste modelo. Vejamos, temos o cérebro, o tálamo, a hipófise, o cerebelo e aqui já inicia a medula espinhal. Muito bem. Cérebro. O cérebro é a maior parte do encéfalo. No cérebro estão as áreas responsáveis pelos sentidos. Quais são os nossos sentidos? A visão, a audição, o olfato, o tato e a gustação. A gustação, ela está relacionada com o nosso paladar, né? Com sabores que a gente pode sentir, né? Como doce, salgado, amargo. Também é responsável pela linguagem, pela nossa linguagem escrita e falada, pelo nosso raciocínio, pela nossa capacidade de aprender, pela nossa memória e também pelo controle voluntário dos músculos. Lembra na nossa aula passada que a gente falou que o nosso músculo, o tecido muscular esquelético que está próximo do esqueleto, que ele vai ser coordenado por um comando do sistema nervoso? Então, essa região que vai dar esse comando é o cérebro. Então, o cérebro, ele vai fazer o controle voluntário dos músculos. Nessa imagem, a gente vai entender um pouco que
cada região do cérebro é responsável por uma função diferente. Então, primeiro, essa região em laranja do nosso cérebro é chamada de lobo frontal. Quais são as funções do lobo frontal? Atividades motoras, pensamento, raciocínio, planejamento, escrita e fala. A região azul do nosso cérebro é chamado lobo parietal. Quais são as funções do lobo parietal? Coordena as sensações da pele, como o tato, a dor e o calor. Essa região em rosa é chamado lobo temporal, responsável pela memória, audição dos sons e entender a nossa linguagem. O lobo occipital, que é essa região em verde, é responsável pela visão e o equilíbrio. Além dele, nós vamos ter o cerebelo, que é essa estrutura aqui em vermelho, que é responsável também pelo equilíbrio e controle motor e sensorial. Então, quando a gente pensa, nessas regiões do cérebro, cada região ela tem uma função diferente. E é bom a gente reforçar o cuidado e a prevenção de acidentes. Por quê? Um traumatismo craniano, dependendo da região do cérebro que você vai afetar, você pode perder a memória, a audição, a visão, a fala, a capacidade de raciocinar, o seu controle motor. Então, é muito grave. Por isso, fica a dica de ter sempre a responsabilidade no trânsito, ter uma direção preventiva e também sempre utilizar o cinto de segurança para evitar acidentes. Para aquelas pessoas que trabalham na construção civil, é importante o uso de capacete e de instrumentos de proteção. Tudo para quê? Evitar que as pessoas sofram traumatismo craniano e isso afete a sua saúde. Então, comparando o cérebro humano e de outras espécies. O cérebro de um elefante pesa 6 quilos, o da baleia, 9,5. O cérebro humano pesa 1,4 quilogramas. Então, o parâmetro realmente essencial para a capacidade cognitiva, quando a gente fala capacidade cognitiva, é a nossa inteligência, a nossa capacidade de aprender, de desenvolver memória de uma espécie, não deve ser o tamanho do cérebro. Então, não quer dizer que uma espécie tem o cérebro muito grande, que a espécie é muito inteligente, tem o cognitivo muito desenvolvido, mas sim o número de neurônios no córtex cerebral. Então, os neurônios, que são as células do sistema nervoso, nos seres humanos, a gente observa grande quantidade, e essa grande quantidade de neurônios que faz a diferença para que o ser humano tenha essa inteligência e essa capacidade cognitiva que ele tem. Bulbo. Então, o bulbo é essa região do encéfalo e ele controla a parte involuntária. Então, é aquela parte que não depende da nossa consciência, como a respiração, os batimentos do coração, a pressão no sangue, o reflexo da tosse, do espirro, Quando a gente quer espirrar ou tossir, não adianta falar com a pessoa, não faz não. É involuntário, A gente tosse e espirra por um controle do cérebro, aliás, do bulbo, involuntário. Além de regular a salivação, o ato de engolir e outras funções do sistema digestório. Então, o bulbo está relacionado com a parte involuntária do encéfalo. O tálamo e o hipotálamo
hipotálamo. O tálamo, que é essa região aqui, ó, ele recebe mensagens dos órgãos dos sentidos e transmite para as regiões apropriadas do cérebro. Então, ele é responsável por transmitir para o cérebro as sensações que nós vamos ter da gustação, da visão, da audição e dos outros sistemas do sentido. O hipotálamo, que é essa região no encéfalo, entre outras funções, ele vai controlar a temperatura do corpo, a digestão, a sede, a fome e, como bulbo, os batimentos do coração e a pressão do sangue. Também regula a produção de hormônios da hipófise, que é uma glândula endócrina. Então, aqui a gente tem a hipófise. Que é uma glândula muito importante, responsável pela produção de vários hormônios essenciais para o nosso corpo, para a regulação do nosso corpo. Curiosidades. Apesar do que muitos afirmam, os humanos não utilizam apenas 10% do seu cérebro. Então, quem já ouviu falar que a gente usa apenas 10% do nosso cérebro, isso é um mito. Isso não existe, tá? Por quê? Uma grande porção dessa parte do nosso sistema nervoso trabalha para garantir o funcionamento adequado do corpo, mas é impossível atribuir uma porcentagem ao seu funcionamento. Então, às vezes a pessoa fala assim, a gente não usa toda a nossa inteligência, né? A gente não tem como a gente medir, porcionar, né? Qual a parte do nosso cérebro que a gente está usando. Então, cuidado com os mitos. Outra curiosidade. Os cientistas, eles afirmam que a nossa dependência de salvar informações em celulares, tablets, computadores, está afetando a nossa capacidade de memória. Então, se todas as informações que nós temos, a gente guarda no nosso celular e a gente sempre usa o nosso celular para acessar essas informações, o nosso cérebro para de fazer esse caminho para acessar. Então, a gente pode perder memória. Então, vai um alerta que os adolescentes não fiquem 100% do tempo no celular, no tablet, na televisão, que eles se dediquem também a outras atividades, como estudo, como brincar, realizar tarefas domésticas. Todas essas atividades são importantes para desenvolver a memória de forma adequada. Vamos falar um pouco então sobre a saúde do nosso sistema nervoso? Alterações no sistema cardiovascular, como a hipertensão, que é a pressão alta, afetam diversos órgãos do corpo, incluindo o cérebro. Alguém já ouviu falar do AVC? Então, o que é o AVC? Ele é o rompimento de um vaso sanguíneo, por exemplo, chamado de acidente vascular cerebral ou derrame. Pode provocar a morte dos tecidos de uma parte do cérebro. O paciente pode chegar a falecer ou apresentar danos permanentes, como, por exemplo, a perda da visão. Então, como que esse AVC ele pode vir a acontecer? É o seguinte, o nosso sangue ele vai circular várias substâncias. Então, dependendo dos nossos hábitos e também das algumas condições genéticas, nós podemos vir a acumular gorduras nos vasos sanguíneos. Como que eu posso acumular? A pessoa que tem pressão alta ela pode ser uma consequência da pessoa já ter uma grande circulação de gordura no sangue. As pessoas que têm
algum fator de obesidade, também serve o alerta. E também alguns hábitos, como fumo, uso de drogas, bebidas alcoólicas, pode favorecer que gordura se acumule no sangue, tá? Aí você imagina que eu tenho o meu vaso sanguíneo igual um cano da pia da sua cozinha. Se você vai lavar vasilha, derrama sempre óleo no cano, uma hora aquele cano pode entupir. E a água para de descer, de circular, e a pia entope, não é isso? No nosso vaso sanguíneo é a mesma coisa. Só que quando entope o nosso vaso sanguíneo, para onde que vai o sangue? Ele acaba arrebentando esse vaso. Então, dependendo de onde vai arrebentar, é que vai ser o dano. Quando esse vaso arrebenta, por exemplo, no cérebro, algumas regiões do cérebro podem ficar sem os nutrientes do sangue. Sem esses nutrientes, não vai acontecer, por exemplo, a chegada do oxigênio para fazer respiração celular e produzir energia. Sem energia, o que acontece com as nossas células? Elas morrem. Então, se uma área do nosso cérebro fica sem oxigênio e morre, é aí que vem as consequências da pessoa que às vezes tem um AVC. Perda de visão, perda da fala, dificuldade de às vezes executar algum movimento. Por quê? Por causa da região do cérebro que ela foi afetada. Lembra das regiões do cérebro que acabamos de estudar? Dependendo da região que aconteceu AVC, ela pode ter uma função cerebral comprometida. Por isso é muito importante a gente sempre cuidar da nossa saúde. E como que a gente pode cuidar da nossa saúde? Bom, primeiro, tendo uma alimentação equilibrada. Desembale menos e descasque mais. Evite alimentos industrializados, né? Biscoito, bolo, tudo que for industrializado é bom a gente evitar. Dê preferência para frutas, para legumes, para verduras. Realizar atividade física periodicamente. Então, qual que é a melhor atividade física, professora? Aquela que você gosta, se você gosta de andar de bicicleta, se você gosta de fazer caminhada, a que você gostar, faça toda semana. Muito importante para a nossa saúde do cérebro, dormir bem, adequadamente. Na hora de você dormir, desligue os aparelhos, deixe seu quarto escuro, deixe que o sono venha. Muito cuidado para você não ficar muito tempo no celular e não dormir adequadamente. Tenha momentos de lazer. E também, não menos importante, não ter o hábito de fumar, nem usar nenhum tipo de droga, não consumir bebida alcoólica e cuidar das nossas emoções. Tenham amigos, vivam momentos com a sua família, converse sempre com as pessoas. Porque ter relações emocionais saudáveis vai fazer bem para a sua saúde mental. Atividade PET 3. Podemos organizar o sistema nervoso humano dividido em duas partes, sistema nervoso central e periférico. Com base no seu conhecimento sobre o tema, marque a alternativa que indica corretamente as partes do sistema nervoso central. Então, ele vai ser formado por medula espinhal e encéfalo. O que nós aprendemos na aula de hoje? Sobre o sistema nervoso central, com ênfase no encéfalo. Essas são as referências do nosso trabalho. Muito obrigada pela aula de hoje e até a próxima!